Oi, gente, meu nome é Matheus, sou um dos autores do texto Os Desejos Adormecidos nas Notas de Campo, e na verdade o texto que eu apresento para vocês ele é um recorte da minha pesquisa de mestrado, que é orientado por Lívia Cardoso, que é também autora do texto, né? Meu objetivo com esse trabalho é questionar um currículo bem moderno, que é o currículo do YouTube, acerca da produção sobre os desejos da natureza, né? O conceito de currículo que eu levo no presente trabalho, ele não está alinhado ou não está diretamente alinhado com o que é convencional quando se fala a palavra currículo, né? Geralmente as pessoas ligam muito a questão de currículo lá com as LDBs, BNCC, mas não. Aqui eu tomo o currículo como um artefato político, como um artefato de poder, que está extremamente entrelaçado em relações de poder e saber, né? Dessa forma, e um exemplo clássico de como o currículo pode ser levado sobre esse conceito é quando, por exemplo, eu como um professor de sala de aula, eu tomo alguns exemplos e alguns conteúdos para serem prioritários em detrimento de outros. Então, isso já considera um currículo, né, como uma relação de poder, que diz o que é normal, o que não é normal, o que deve ser prioritário no aprendizado e o que não deve, né? Então, os currículos, de alguma forma, eles constroem, né, uma série de procedimentos e de alinhamentos para o que algumas pessoas devem aprender ou não. Então, questionando um currículo do YouTube através de uma metodologia etnográfica, vem o seguinte questionamento: como as histórias naturais são apresentadas no YouTube, né? Percebendo essa concordância com alguns escritores que não são brasileiros, principalmente a Joan Rogarden, né? Percebe-se que a natureza ela é detalhada de uma forma apresentando somente o direcionamento dos desejos e dos afetos, né? De machos para fêmeas. Isso não considerando a própria biologia, né? Que a biologia escapa das categorizações e muitas vezes não apresentamos essas diferenças na sala de aula. Isso faz com que a gente credibilize alguns discursos que são bastante conservadores, né, muitas vezes alinhado ao que a gente conhece como ideologia de gênero, para afirmar a não naturalidade de algumas comunidades, por exemplo, as LGBTQIA+, né? Muitas vezes é apresentada como uma forma antinatural, né? Como um recorte, né? Uma referência à natureza para afirmar a não naturalidade de algumas identidades. Eu recorro à questão queer para falar de desidentidades, né? Não importa as referências, não importa as identidades, mas por que essas desidentidades não aparecem, por exemplo, no que eu venho analisar como os vídeos do Tinder da natureza. Então, os vídeos Tinder da natureza, eles fazem parte de uma trilogia de, de vídeos publicados por um canal do YouTube, né? E eu questiono acerca dos possíveis matches que podem ocorrer na natureza, né? E, como já falado, né, o desejo entre machos e fêmeas são a única coisa, né, apresentada para isso. Então, isso já cria um currículo e uma subjetividade que diz que somente o alinhamento entre machos e fêmeas é comum, né? Então, isso já tira de uma série de discursos e de possibilidades de pensamentos e de vidas, de reconhecer-se, por exemplo, na natureza, né? Não apresentando, por exemplo, a possibilidade de reprodução sexuada ou assexuada sem a presença de dois corpos muito diferentes, como é apresentado como os corpos de machos e fêmeas, né? Tem a possibilidade de partenogênese e de outros tipos de reprodução, né, que não são apresentadas. Então, esse currículo, ele de alguma forma reafirma essa heterossexualidade compulsória, né, alinhado muitas vezes a um regime de governamentalidade neoliberal. Então, a partir disso, a teoria queer, ela me propõe a pensar, né,
que isso não é comum, né? Que essa verdade ela tem que ser questionada. Então, a partir disso, a teoria queer me faz pensar que as composições curriculares do YouTube elas podem estar além das dinâmicas que são culpabilizantes e bastante moralizantes como as que são apresentadas, e que assim possa se criar outros fluxos de pensamento que não seja somente a afetividade e uma sexualidade ligada à heterossexualidade. Espero que tenha entendido.